Ó, pessoal, vou fazer essas duas questões que ficou aí faltando, tá? Então, vou fazer aqui essa questão do Harry Potter. Ele diz o seguinte, ó. Suponha que o Harry quisesse todos os anagramas da frase I am Harry Potter, de tal forma que vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, imagina o seguinte comigo, ó. Ele tem que fazer, são quantas letras? Três, aí um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele quer intercalar. São uma, duas, três, quatro vogais e cinco consoantes, né? Veja, pessoal, são cinco vogais, não, cinco consoantes, não é isso? E quatro vogais, beleza? Então ele quer intercalando. Se eu tenho mais consoantes, faz sentido que eu comece com as consoantes para que no final, quando sobe, não fique as duas juntas. Como assim, Lucas? Vamos imaginar vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Vogal, consoante. Não é assim? Ó, então, são quantas vogais? Um, dois, três, quatro. Consoantes, um, dois, três, quatro, cinco. Quer dizer, um, dois, três, quatro. Falta uma, né? Cinco. Então, teria que estar aqui. Então, como a gente está intercalando, ó, vogal, consoante, eu não posso começar pelas vogais, porque no final as duas consoantes ficariam juntas. Então, eu preciso começar com quem, ó, galera? Eu tenho que começar com consoante, para fazer consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Aí vê que ficou certinho. Qual é o detalhe, galera? Ele disse que essas palavras vão ficar intercaladas. Pensa comigo só com as consoantes. São quantas consoantes que a gente tem? Cinco. Eles, do jeito que estão nessa posição, vou dizer que é a posição um, 3, 5, 7 e 9. Eles têm que ficar nessa posição. Mas as letras que a gente tem, as consoantes que a gente tem, elas podem mudar entre si? Pode. São quantas? Cinco. Então quer dizer que vai ser 5 fatorial. Lucas, isso vai acontecer para as vogais? Vai também, ó. Elas vão estar aqui na posição delas. E aí não são 4. Elas não podem mudar entre si. Então, vezes 4 fatorial. Tranquilo? Aí você pode vir aqui e marcar na letra B. Aí você marcou distrator. Por quê, Lucas? Ó, o que ele fala aqui, ó. Tem alguma letra que se repete? Tem. O T, ó. Então eu tenho que dividir pelo fatorial, que é quanto? 2 fatorial, que é o próprio 2. Então agora a resposta na letra E. Beleza? Então você percebe que as questões do Enem, elas têm uma pegadinha, né? Então elas têm essa forma de deixar você achar que está acertando, né? Mas botar um distrator ali para você marcar. Beleza? E aí a última questãozinha que a gente tem aqui, oxe, Google, oxe, Google, deixa eu botar aqui. Questãozinha aqui do Edu, eu acho que eu comentei em vocês em sala. Ela vai trabalhar um do princípio que a gente já acabou falando. Para resumir o texto, ele diz que vai formar um e-mail, arroba o site.com.br, e ele quer que a palavra Edu sempre esteja junto nessa ordem. Ah, Lucas, então eu tenho que fazer aquele bloquinho junto? Isso. Agora ele pode permutar entre si? Não, porque ele quer nessa ordem, do jeito que está. Então o Edu não muda de posição entre si, ele tem que ficar assim. Beleza? O nome do cara é Eduardo. Ele sabe que o e-mail é eduardo@hotmail.com já foi criado. Então fica ligado nisso também. Aí veja, de quantas maneiras ele pode criar esse e-mail. Vamos lá, pessoal, veja. Então, quando eu for se organizar, eu tenho que é o nome Eduardo. Eduardo. Então, ó, Eduardo tem quantas palavras? Eu escrevi, não deu certo, não escrevi não? Escrevi.
É porque minha letra é feia. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Aí você vai dizer, poxa, Lucas, 7 fatorial, acabou minha vida aqui, já estou pronto. Cuidado. Organização. São 7 letras. Só que aí o que é que ele disse? Que Edu virou uma coisa só. Então, Edu agora é um bloco, é um elemento só. E aí o restante, o A, o R, o D e o O podem mudar também entre si. Então, eu posso aparecer com o A na frente do Edu? Pode, beleza? Então, todos os elementos que estão agora, a gente pode permutar entre si. Então, veja comigo o seguinte: é um bloco, dois, três, quatro, cinco. Se eles podem permutar entre si, 5 fatorial. 5 fatorial, quando você faz a multiplicação 5, 4, 3, 2, 1, ele vale 120. Aí você vem aqui e marca a letra E, aí você errou. Outra questão, três questões que a gente fez agora no finalzinho, as três do Enem, as três tinham distratores. Cuidado, eu avisei para vocês, ó, é um assunto que ele bota pegadinha. Não só na interpretação, mas nas respostas. Então, veja, 120 é o total. Mas ele já entregou para a gente que o nome Eduardo, do jeito que está na sequência aqui bonitinho, já foi. Então, é 120 menos um, esse meio que já existia. Então, é 119, resposta letra D de dado. Aí, vamos lá, deixa eu soltar aqui agora, para a gente te dar uma limpadinha aqui, para a gente falar de arranjo de combinação. Ó, galera, e agora para terminar, eu vou falar para vocês sobre agrupamento, né? Qual é essa ideia de agrupamento? O agrupamento ele está associado a um princípio que é o seguinte: eu quero escolher uma parte do todo. Como assim? Vamos dizer que você vai escolher, né, dentre as 26 letras do alfabeto, três para formar uma senha. Vamos dizer que entre 40 alunos, vamos escolher três para fazer uma comissão de formatura. Vamos dizer que, por exemplo, você quer escolher um sorvete. E aí você tem 10 opções e vai escolher duas bolas, beleza? Então, o que que a gente tem que ter cuidado, né? Que existem dois tipos de agrupamento. Então, o último tópico, né? A última parte que a gente vai falar é sobre agrupamento. O agrupamento é você escolher uma parte do todo. Então, coloca aí, anota aí. É você escolher uma parte do todo. E aí tem duas categorias: o arranjo e a combinação. Beleza? Qual é o detalhe de cada um, Lucas? O arranjo, a gente fala uma brincadeirinha assim. A ordem importa? Deixa eu perguntar. Imagina que está se perguntando. A ordem importa? Aí você vai dizer, aham, arranjo. Então tem essa brincadeirinha aí bem... É bem tabacuda, mas é bom para lembrar, né? Então assim, pessoal. E aí, quer dizer então que a ordem importa? Aham, sim. Então quando a gente fala de um arranjo, é um agrupamento em que a ordem importa. Beleza? Então a ordem importa. Sim, para você lembrar. E na combinação, não importa não. A gente faz essa reminha também para lembrar. São detalhes assim que a gente tenta para fazer ativar um pouquinho da memória, né, para você ter um gatilhozinho, certo? Então eu estou escolhendo a parte do todo, o arranjo, a ordem não importa, e a combinação, a ordem, quer dizer, eu falei ao contrário, né? O arranjo e a ordem importa, e a combinação não importa. Imagina o seguinte, então, para entender isso. Se eu tivesse um pódio, imagina aqui um pódio, opa, tá vendo? Aí, pronto. Você tem um pódio aqui, ó, terceiro, segundo e primeiro. Vamos dizer que isso aqui foi uma corrida de 100 metros rasos na Olimpíada. São 10 atletas na final, ou são 8, eu não me engano agora. Vamos dizer que são 8. 8 atletas na final.
E aí, esses 8 atletas, 3 deles ficaram no pódio. Quais são as possibilidades? Quais são as maneiras que a gente pode formar esse pódio? Então, tem muito disso. Como é que a gente pode formar esse pódio, pessoal? Veja, a gente tem 8 atletas e a gente vai escolher 3. A ordem importa. Imagina aqui, ó, eu estou em primeiro, aqui é o A, o B e o C. Se eu mudasse a posição deles, vai importar, galera? Vai, né? O cara que está em primeiro é a primeira posição. Se trocar de lugar com o segundo, ele fica na segunda posição. Então, a ordem importa. Beleza? Então, é uma situação que seria um arranjo. São quantos elementos disponíveis? 8. E você escolheu quantos? 3. Então, a gente vai ver que esse 8 são os elementos disponíveis e esse valor aqui, 3, é o agrupamento. Então, a gente diz que é NPAP, que a fórmula do arranjo seria assim, N menos P fatorial. Então, qual é o cuidado, galera? O N é os elementos disponíveis e o P é o grupo que você quer formar. Então, a mesma coisa seria se fosse para uma combinação, só muda um pouquinho. Veja, vamos dizer que a gente vai formar numa turma de 40 alunos uma comissão. 40 alunos vai formar uma comissão com 3 pessoas. Se eu escolher a pessoa A, B e C, se eu trocar a ordem, tecnicamente não importa, é o mesmo grupo, beleza? Então a gente diz que é uma combinação de 40 elementos de 3 em 3. Então, é o mesmo princípio do N e do P. Se é uma combinação de 40 é o N, são os elementos disponíveis, P e P, que são os grupos formados. Então, a fórmula fica assim, ó. N menos P também, só que aqui por P. Tranquilo? Então, na combinação, a gente tem que o elemento A contra B é a mesma coisa de B contra A. Agora, no arranjo é um pouquinho diferente, ó. No arranjo, o A contra o B é diferente do B contra o A. Tranquilo? Então, tem algumas questões que ele vai falar assim, ó, numa Copa do Mundo, vão ser escolhidos 2 seleções para formarem para serem o primeiro jogo. Veja, nos jogos, né, feito a gente tá dizendo na Copa do Mundo, o campo é neutro. Em outras palavras, para quem não entende tanto futebol, que aí, veja, se fosse uma questão, ele teria que deixar claro. Ele vai deixar claro de alguma maneira. Ele vai especificar, tá certo? Então, acalma o coração. Ah, Lucas, eu não entendo, mas no texto vai falar. Então, se é um campo neutro, se jogou Brasil contra Argentina ou Argentina contra Brasil, não importa. Então, se não importa, é uma combinação. Porque se jogou A contra B ou B contra A, não mudou nada. Agora, numa situação que a gente tem, muitas vezes a gente chama assim, turno e retorno. Então, o Campeonato Brasileiro, ele tem o primeiro turno e tem o segundo turno. O primeiro turno, vamos dizer que o Sport joga contra o Santos. Então, o Sport está jogando em casa contra o Santos. Aí, no turno, quando está voltando, o jogo acontece ao contrário. Agora, na casa do Santos contra o Sport. Beleza? Então, se jogou Sport contra Santos, não é a mesma coisa jogar esporte, ou Santos e esporte. Tranquilo? De alguma maneira ele vai falar no texto. Mas esse é o princípio. Se você ficar na dúvida, pensa assim. Ah, deixa eu pensar então. Se eu tivesse uma. Eu tô imaginando como vocês podem pensar, tá? Eu tô falando assim, fica. É porque eu tô sozinho, fica parecendo meio doido aqui, né? Eu fico me olhando assim, fica meio estranho. Mas, vê, galera, é como se você fosse pensar com você mesmo. Você não vai ficar falando, né? Você não é doido, você vai pensar, né? Você não precisa ficar gritando na hora da prova. Você vai pensar assim, poxa. Se eu fosse escolher, eu vou escolher tomar um sorvete. Eu tenho que escolher 2 sabores. Então eu posso escolher morango e chocolate.
Se eu escolhesse chocolate e morango, ainda é a mesma coisa. Então, isso é o quê? Uma combinação, beleza? Então, esse é o princípio que a gente vai estar falando aí para as questões, tá? Vamos fazer duas questões aí. Foram duas questões que já tá, quer dizer, uma delas já estava no material de vocês, não foi? Eu só coloquei aqui, que foi essa, e perguntaram até para mim quando eu estava, depois terminou a aula. E aí eu vou dar uma olhadinha para vocês também nessa questão aqui que eu escolhi. É uma questão interessante, pode estar na prova de vocês, então fica ligado. Ó, a questão aqui, ó, diz o seguinte: o sorvete, quer dizer, uma sorveteria oferece 10 sabores, quatro tipos de acompanhamentos, e aí Rogério vai escolher dois sabores de sorvete e dois acompanhamentos. Mas ele escolherá sorvete de chocolate, né? Ele não gosta, que é um dos 10 sabores. Então vamos imaginar o seguinte: a gente tinha uma primeira situação para o sorvete. O sorvete, ele tinha 10, mas só vai escolher entre 9, tá bom? Então, dentre os 9, ele escolheu quantos sabores? Dois. Se eu escolhesse, né, feito eu perguntei aí, baunilha e morango, ou morango e baunilha, não muda. Então, eu sei que eu estou escolhendo do todo, que são 9 opções, estou escolhendo dois. Então, é uma combinação de 9 elementos de dois em dois, tá certo? E o acompanhamento agora, ó, são quantos acompanhamentos? Quatro. E eu vou escolher quantos? Dois. Então, se eu escolher, não é um acompanhamento para o sorvete, né? Mas vamos dizer, você pediu arroz e cuscuz, ou cuscuz e arroz é a mesma coisa, beleza? Então, é uma combinação de quatro elementos, dois em dois. Como é que fica agora, pessoal? 9 fatorial, 9 menos 2 por 2 vai ficar 9 fatorial por 7 fatorial e 2 fatorial. 9 vezes 8 por 2. 4 fatorial. 4 menos 2 por 2 fatorial. Então fica 4 fatorial por 2 fatorial e 2 fatorial. Aí você vai fazer ó, 4, 3, cortou 2 de baixo. Estou só ganhando tempinho na conta. Se você não entendeu qualquer parte, diga, me mande que eu explico, não tem problema. Estou só ganhando tempo porque eu tenho que fechar essa aula assim, dar uma comprimida nela. Porque tem um tempinho limite para eu postar. 9 vezes 8, 72. Dividido por 2, 36. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Se olhar para as alternativas, vamos ver que tem uma alternativa aqui embaixo, ó. Letra F, 42. Qual seria a resposta possível? Veja, eu somo, aí eu divido ou eu multiplico. Veja, na situação que a gente está, eu tenho que ter cuidado. Veja o que ele falou. Ele escolhe, ó a fala dele, Roger deve escolher dois sabores de sorvete e dois acompanhamentos diferentes. Olha essezinho aqui, como ele está discreto. Ó, esse I e esse I. Eles são dois Is que são bem discretos. Mas eles estão falando para a gente que a gente tem que fazer o quê? O I, você vai lembrar que ele tem papel de multiplicação, beleza? Então é a multiplicação de 36 vezes 6. Quando a gente faz essa multiplicação, dá 216. Resposta a letra C de casa. Vamos ver outra? Não, essa questão aqui que eu escolhi, ó. Ele vai falar que uma pessoa tem exatamente sete notas, né, de valores diferentes. 2, 5, 10, 100. Beleza. Essa pessoa retira do bolso ao acaso três notas. O número total de retiradas diferentes em que as três notas somam um valor maior do que 50. Então, ó, pensa assim comigo. O que é que pode acontecer? Ele vai tirar quantas notas? Três. Então, eu tenho quantas notas aqui, ó? Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete notas. O que é que eu sei? Que eu vou escolher duas. Pensa assim comigo. Eu tenho sete notas, ele disse aqui, né? Tá, eu sou meio tapado, pessoal, é TDAH.
sete notas. Eu tenho sete notas, eu vou retirar três. Qual é o cuidado que eu vou ter agora? Eu não sei se essas três que eu vou tirar, se elas vão ser maior ou não do que 50. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer todas as situações que acontecem e aí eu vou tirando cada situação que foi menor do que 50. Pensa assim comigo, ó. Qual é o total de situações? 7 e eu escolhi 3. Eu escolhi, das 7 eu escolhi 3, independente de quais sejam. Então a fórmula fica assim, ó, 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial fica 4. Estou fazendo direto. Se não entendeu de novo, avisa. Você vai parar aqui nesse maior e aqui embaixo você parou nele, ó. Então deu 35. Total de situações disponíveis são 35. E aí ele disse: o número total de retiradas diferentes em que três notas somam um valor maior que 50. Vamos pensar no que pode sair que é menor? Então pode sair, por exemplo, 2, 5 e 10. Pode sair 2, 5 e 20. Não são todos menores do que 50 aqui, ó? Beleza? Se eu somasse aqui dá 17. Se eu somasse aqui dá 27. Aí se eu fizesse assim agora, ó, 2, 10 e 20, pode? 30, 32, pode. 5, 10 e 20, pode? 30, 35, pode. Então, qual seria a ideia, pessoal? Eu posso escolher entre essas quatro. Entre essas quatro, eu vou escolher três. Eita, Lucas, eu não tinha percebido. Eu achei melhor fazer aqui. Tem problema as situações? Não. Mas o que é que você ia perceber? Para fazer os valores serem menores do que 50, eu tinha que escolher entre essas quatro notas. Entre essas quatro notas, a- aquelas que, quando a gente escolhesse, não somariam e passariam de 50. Então, seria uma combinação de quatro notas que a gente escolheu três, que elas são menores do que 50. Beleza? Então, ficaria 4 vezes 3. Deixa eu fazer logo assim na forma, né? 4 fatorial por 4 menos 3 fatorial e 3 fatorial. 4 menos 3 é um fatorial é um, só fica 4 fatorial por 3, que é 4. 3 fatorial por 3 fatorial, cortou, só ficou 4, que são justamente esses quatro eventos que a gente tem aqui. Aí você pode ter pensado, é uma pergunta interessante. Poxa, Lucas, então, por que eu não peguei esses três e fiz uma combinação para achar o maior valor, o valor maior que 50? Porque, veja, você pode ter só os maiores que 50 combinando? Pode. Mas se eu pegasse os 50 com 2 e 5, ele passou. Então eu posso ter 50, 2 e 5, 50, 5 e 10. Beleza? Então, se eu fosse pegar só os maiores, isso não me daria todas as situações possíveis. Tá? Então pensa nisso, pensa nas situações mesmo. Entendeu? Para você não estar na hora da prova fazendo uma situação no caminho errado. E se eu fizer isso, será que eu chego? Não sei, eu tenho que verificar. Tem que pensar sobre. Então veja, total situações são 35, quatro delas é que não vão aparecer, então o resultado é quanto? 31, ó. Beleza? Resposta aí na questão da questão que a gente fez, beleza? Eita, aqui Eduardo voltou, mas aí não tem alternativa. Beleza, galera? Qualquer coisa vão falando aí, viu?